Olá, eu sou Wesley Siqueira, esse é o canal Por um Pecador e hoje nós vamos falar de oração, porque sem oração não existe conversão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de tudo, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, compartilha, comenta e curte para que esse vídeo, além de edificar a sua vida, edifique a vida de outros também. Vamos lá! Eu falei aqui no começo do vídeo que sem oração não existe conversão. Parece até um pouco ofensivo, mas é a pura realidade. Por quê? Porque a oração é a comunicação com Deus. Então, se eu não oro, eu não me comunico. Se eu não me comunico com Deus, automaticamente eu não compreendi quem Ele é e eu não me converti a Ele. Então, a oração é algo essencial para o cristão compreender que foi convertido a Cristo Jesus. Então, vamos lá. Livro de Gênesis, no capítulo de número 3, quando Deus diz assim: Adão, onde estás? Adão estava escondido. E por que ele estava escondido naquele momento? Porque o texto vai dizer que na viração do dia, o próprio Deus conversava com Adão. Perceberam? Era a conversa, era a oração que Adão tinha com Deus. E Adão ele se esconde e Deus pergunta: onde estás? Por quê? A comunicação foi rompida. Então, quando eu não oro ao Senhor, a comunicação foi rompida. Quando eu não oro ao Senhor, eu estou me escondendo dele, assim como Adão se escondeu no Jardim do Éden. É por isso que eu preciso compreender essa ideia que se eu não oro, eu estou me escondendo do Senhor. E Adão conversava com Deus na viração do dia. Quando que é a viração do dia? Era quando Adão terminava todo o seu serviço no jardim e, é claro, ia se deitar, ia descansar. Então, você precisa compreender isso, que antes de você dormir, você precisa simplesmente conversar com Deus, fazer a sua oração e ser persistente na sua oração. A oração é a comunicação com o Eterno. A oração é que vai trazer para você fé. A oração é que vai trazer para você unção. A oração é que vai fortalecer os seus passos para você continuar a sua jornada no propósito de Deus. Então você precisa orar. Cristão precisa orar. E a gente fala assim, mas será que eu oro porque eu quero ou eu oro porque eu devo? Ou porque eu preciso? Você precisa compreender que não é porque você quer, porque aquilo que você quer você pode deixar de fazer. Você ora porque você precisa, porque você necessita, que é algo fundamental para a sua vida. Vou te dar um exemplo: se você ficar sem comer durante alguns dias, você vai começar a ficar fraco, vai começar a ficar desanimado e vai perder os seus sentidos. Por quê? Porque você está sem um alimento sólido. A oração é a mesma forma, é uma necessidade nossa, é a necessidade do cristão, é a necessidade para o nosso organismo espiritual. Porque se nós não nutrirmos o nosso organismo espiritual, nós vamos ficando fraco, vamos perdendo os nossos sentidos espirituais e automaticamente nós entramos em um limbo, em um buraco. E aí, irmão, é difícil sair. Então é por isso que você tem que orar e compreender. Eu não oro porque eu quero, eu oro porque eu preciso me comunicar com o meu Deus. No capítulo 22 de Lucas, o próprio Jesus ele está ali no Getsemane e o texto vai dizer que ele os encontra dormindo de tristeza. Aí Jesus diz: por que estão dormindo? Levantai e orai para que não entreis em tentação. Vocês perceberam? Eles estavam dormindo de tristeza, porque a tristeza nos causa sono. E aí Jesus diz: orai para que vocês não entrem em tentação. Quando eu oro, eu não entro na tentação da tristeza sobre a minha vida. Nós sabemos que uma das principais características da depressão é a tristeza. Então Jesus está dizendo para os discípulos: olha, orai para que vocês não entrem em tentação, a tentação de dormir, a tentação de ficar triste. Então eu preciso me comunicar com Jesus, eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso orar com Ele com perseverança, para que eu não me entristeça por completo e consiga sim ser feliz mediante a caminhada. Nós teremos dias difíceis, mas com Jesus nós passaremos por eles tranquilamente. Então nós temos que fazer o quê? Orar com constância. Compreender que eu oro não é porque eu quero, eu oro porque eu preciso, eu oro porque eu necessito. E nós precisamos lembrar que Deus escuta as nossas orações. Ele está escutando a sua oração hoje, amanhã e sempre. E se você precisa de alguma coisa, se você está passando por alguma dificuldade, lembre-se, é só colocar os seus joelhos no chão e orar. Se não conseguir colocar os joelhos no chão, que seja andando, que seja caminhando, por onde você for, ore incessantemente, porque existe um Deus que te ouve e vai suprir suas necessidades. Creia nisso, em nome de Jesus. Esse foi o vídeo de hoje sobre oração. Que Deus te abençoe, que esse vídeo venha superabundar a sua vida. E lembre-se,
curta, compartilha e comenta. E que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém.